Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro, Juízes, e o capítulo 6. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles. E se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado às suas tendas e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. Eu vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abi-Esrita, e o seu filho, Gideão. Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres aos quais nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor Deus nos fez subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviarei eu? E ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre e em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, Senhor, mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente e coloque diante de ti. E ele lhe disse: aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolo ázimos de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos e os coloca sobre esta rocha e derrama o caldo. E assim ele fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até esse dia está em Ofra dos Abi-Esritas. E sucedeu
que na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe debaixo do altar de Baal, que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor teu Deus, no cume desta rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado, com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse, e foi assim. Porque, como temia a casa do seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo de noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubaal, dizendo: que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acampavam no vale de Jezreel. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e eles subiram para encontrá-lo. E Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como dissestes, eis que colocarei um velo de lã no chão. E se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme dissestes. Assim foi. Pois levantou-se ele de manhã cedo e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia d'água. E Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, eu falarei só mais desta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo.